Vamos começar? Understand. Progredimos. Understand. Essas mensagens inicial de gravação é legal, né? Eu acho. É, então, são chegados os tempos ainda que nós estamos, a gente tem ainda uma boa parte ainda para estar discutindo. Esse capítulo bate muito bem com o que eu mandei de manhã, o Lárcio já fez uma referência aí sobre essa mensagem aí que o Jaime Ribeiro gravou, falando do retorno das casas espíritas. Não é simplesmente para um retorno. A gente está falando de um novo tempo, né? Eu até acredito que essa pandemia ela veio dar uma grande lição para a gente refletir casa espírita, refletir movimento espírita, movimento de unicidade com outras crenças. E então essa separação que muitas vezes ocorre na humanidade de princípios, né? Ela, no novo tempo, isso aí, a tendência é acabar. Acabar porque nós somos uma família só, somos irmãos da mesma intenção, então isso tende a acabar, essas divisões religiosas, sabe? Essa questão de puritanismo religioso, né? Colocando a doutrina espírita num patamar muito reservado de uma sociedade, muitos pensam assim, e a doutrina espírita ela veio para o mundo, veio para as pessoas, né? Não é para um grupo pequeno. A área da germinação já passou. Quando ela estava germinando, estava lá plantada a semente, tinha que regrar mesmo um canteiro. Mas agora já se transformou em uma árvore. A árvore agora tem autonomia, tem participação geral. Então, ela está fortificada. Então, a doutrina espírita, ela é necessária para o mundo. O conceito dela, não como uma doutrina simplesmente, mas assim, os conceitos que ela está trazendo, não importa se outra doutrina não mudou para o seu nome, para o nome de espiritismo, mas é que os seus conceitos sejam refletidos, que a mudança esteja em todos, né, ocorrendo em todas as áreas humanas. Então esse que é o desejo de Kardec, não é transformar uma doutrina forte, espiritismo forte, e estava caminhando muito nessa linha, e ainda caminha. Muito grupo ainda com muitos aparatos religiosos. E a gente precisa sair dessa, senão não melhora o mundo. A gente vai ver aqui agora, na leitura, que isso procede. Uma mudança radical do pensamento humano e que deve ocorrer. Aqueles que não se enquadrarem, infelizmente, é separação mesmo, porque a pessoa insiste em permanecer nas ideias. Então, o rótulo espírita não coloca ninguém para frente. Isso não é carteira de entrada para plano espiritual, eternidade mais próxima, não. Doutrina espírita, se não bem aplicada na nossa vida, é como se eu não tivesse. Se não tiver bem aplicada, é como se eu não tivesse. Então, nós não temos uma religião para o mundo, nós temos, assim, um pensamento filosófico de vida que coaduna, que bate com o princípio divino. É isso que a gente tem que fazer, achar esse ponto comum. Depois, quem não assistiu o vídeo do Jaime Ribeiro, assista, porque eu acho que vale a pena, 4 minutos e pouquinho de atenção, mas é muito importante. O que ele falou está acontecendo e é preciso que a gente atente, né? Principalmente os diretores, dirigentes de casa espírita, né? Para acordar. Eu já mandei para o grupo do centro, os presidentes do centro já viu, então isso é bom, né? Muito Eu estou bom. cutucando. Quebrar paradigma.
Daniel, Mesmo fora, eu tô cutucando. Daniel, mas é interessante o que você está falando aí, como as coisas a gente sente após essa pandemia, ou pós, o que a doutrina espírita pretende fazer, e nós não somos donos da verdade. Mas ontem eu estava na Avenida com o Alcione, e uma adventista chegou perto de mim: posso te entregar essa revista? Essa aqui, ó, certo? Deixa eu ver se eu coloco aqui. Só para saber. Falei: pois não, pode. O que você tem de bom nesse livrinho aí? Conversei com ela, né? Ah, porque nós somos assim, assim. Falei assim: ó, eu sou espírita. Ela falou para mim desse jeito: que bom que o senhor tem uma religião. Olha como é que as coisas estão mudando, Daniel. Como é que o impacto, se fosse em outras épocas, na época minha, que é do Zé Gonzaga, né? Lá na época do Zé Gonzaga, o povo fechava a porta das campanhas do que a gente fazia, certo? Xingava a gente, ofendia. Hoje não, as coisas estão mudando. Então, as pessoas estão mais receptivas. Eu perguntei para ela: você acredita na alma, no espírito? Acredito. Então, você acredita em outras vidas? Depende. Ela queria dar explicação, a gente não tinha muito tempo para conversar, mas foi só naquele breve ali. E ela mesma citou: hoje as religiões estão se aproximando. Achei interessante o, o, o retorno dela com a minha conversa, sabe? E é muito importante que a gente se identifique com a pessoa, não causar uma aversão ou um impacto negativo, né? Alguma coisa assim. É isso aí, só queria comentar. Tá? Uhum. Valeu. Vamos em Não, frente. mas tá acontecendo isso mesmo. A gente tem que tomar cuidado como espírita de não fechar, né? Que às vezes pela doutrina mesmo, o movimento espírita se fecha muito. Mas eu acho que quem fechar vai realmente ter muitas surpresas, e não vai ter caminhos não, tá? Tem que abrir, tem que unificar, tem que unificar internamente e externamente, né? Se é que a gente pode falar isso externamente, porque as outras crenças participam de nossas vidas diariamente, né? Então, nós não podemos ficar com credo religioso nos atrapalhando a fraternidade. É isso que às vezes distancia o homem, né? Nas questões das rusgas religiosas. Então, vamos lá no 17, gente. Quem vai fazer a leitura aí? O Perim, você pode ler, você está aí animadinho. Sim, sim. A voz do A Brasil. fratern... Vamos lá? A voz do Brasil. A fraternidade deve ser a pedra angular da nova ordem social. Mas não há fraternidade real, sólida e efetiva se ela não se apoia sobre uma base inabalável. Esta base é a fé. Não a fé em tais ou quais dogmas particulares que mudam com os tempos e os povos, e se atiram pedra porque se anatematizam, porque se anatematizando, eles mantêm o antagonismo, mas a fé é em princípios fundamentais que todo mundo pode aceitar. Deus, a alma, o futuro. O progresso individual indefinido. A perpetuidade das relações entre os seres. Quando todos os homens estiverem convencidos de que Deus é o mesmo para todos, que esse Deus soberanamente justo e bom nada pode querer de injusto, que o mal vem dos homens e não dele, eles se olharão como os filhos de um mesmo Pai e estender-se-ão as mãos. É esta fé que o Espiritismo dá, e que será doravante o eixo sobre o qual moverá o gênero humano, quaisquer que sejam o modo de adoração e as crenças particulares. Aí, ó, a universalização do amor aí, né? Esse amor incondicional aí, essa fé inabalável.
Exato. Inteligentemente E colocado, Kardec. muito bem, né? Muito bem colocado, oportuno, né? E fraternidade realmente é a pedra angular da nova ordem, né? Sim. Então, não tem jeito de ir para frente sem fraternidade. A pandemia existiu para tentar aproximar as pessoas. Tira a religião, tira os princípios que estavam afastando, e agora é uma nova ordem de aproximação, solidariedade, respeito uns com os outros, né? Então, nós dividimos o mesmo espaço, temos que saber disso, né? O mundo é um só, estamos em guerra, né? Porque tem esse problema aí de achar que um deve sobrepujar o outro, mas isso vai ser banido. Infelizmente, a custo muito alto, né? Que está sendo, com mortes e tudo, né? Isso aí uma hora vai ter que acabar. Isso pode alastrar, pode ir ao mundo, pode, né? Se o homem não começar a vibrar na positividade, é onde ele fala a fé. Então, o que é essa fé? O que é uma fé que constrói a fraternidade? Que tipo que é essa fé que vocês possam imaginar? Como que é o retrato dessa fé? O que ela é? É um elemento diferente do que nós já estudamos, conhecemos, né? Então, o que é essa fé? Não é essa fé que tais dogmas particulares, né, que ele É. colocou aqui, mas é que muda, que não é aquela que muda de tempo em tempos. Mas qual que é essa fé, então? O que vocês acham? Para sustentar uma fraternidade, eu estou falando que tem que ter a fé. E que fé é essa? A fraternidade, ué. A fraternidade é uma resultante. Ah, tá. Acreditar que somos todos filhos de um mesmo Pai e que acima de tudo e de todos tem um ser superior que rege tudo isso. Então, o que é? É você encarar o próximo como irmão, né? Quando a gente entender isso, e eu acho, né, esse vibrar da positividade, a gente ter mais, acreditar quando a gente se une em pensamento e ora, né, para aqueles que estão no poder, porque eles precisam das boas vibrações, né? São doentes que precisam do médico, precisam de remédio. Então, eu acho que é essa união de pensamentos, essa positividade que você fala. É. Então, a fé é acreditar, né? São as atitudes, né? Quando a gente se resolver uns ajudar os outros, reconhecer que o mais forte tem que ajudar o mais fraco. Eu encaro Isso dessa são forma. princípios fundamentais, né? Aham. O que você está falando são princípios fundamentais. Então, essa que é realmente a fé aceitável, que vai nos aproximar. É exatamente saber que nós somos filhos de um só Criador, que somos irmãos, não importa raça, crença, qualquer algo que se limite com castas sociais, seja pobre ou rico, negro, branco, azul, vermelho, amarelo. Então, não importa. Importa que nós somos assim. Não precisa ser brasileiro, né, ganhando Copa do Mundo. Não precisa ser flamenguista ou corintiano, dividindo seu espaço, né? Nós temos que ser irmãos. A competitividade, ela tem que sair das lides, né? É importante ter a diversão, mas saber, entender que somos iguais e todos merecem, né? Então, a gente divide até quando a gente tem um filho, né? O filho passa no vestibular, meu filho é melhor do que os outros, meu filho é o número Com 1. certeza, né? Nós criamos os nossos filhos para ser assim, né?
Então, a gente está sempre querendo ser melhor que o outro, isso é egoísmo, orgulho, né? Enquanto isso estiver em vigência, o sangue dessa cor está girando em nós. O sangue da cor do egoísmo, da cor do orgulho. Então, tem que parar de andar esse sangue, tem que trocar a cor dele, né? Não tem sangue azul, não tem sangue de cores diferentes, a gente é um sangue só. Vamos dizer assim, o sangue da vida, né? O sangue da fraternidade. Então, essa fé é o quê, então? Essa fé é ver o Criador, né? Nos colocando num caminho e Ele protegendo a todos por igual. Se a gente vê que somos irmãos, temos que ser um pelos outros, aí sim muda o quadro da Terra. Muito rápido muda. Mas vocês sabem que isso não vai acontecer rápido, infelizmente. Ainda vai ter muito problema aí pela frente, já está tendo, né? Quando Kardec colocou isso aqui, ele não colocou para o tempo só dele, ele colocou para um período. Esses espíritos escrevem para período. Quando fala assim, a humanidade está preparada? Está preparada para essa mudança, se quiser. Mas se não quiser, não muda. Tanto é que tem a separação, né? Vai estar aquele presente continuando o que tiver realmente mudando. De fato, digamos que o terreno ele está preparado, mas aqui na frente fala até que nós tivemos sempre assim presença de irmãos de escola que vieram trazer para a humanidade, mas o centro sempre esteve anestesiado, o centrão disso tudo. Então, as coisas boas que vêm para despertar a humanidade sempre ficam na periferia de um centro de pensamento de uma maioria. Então, por isso que tem coisas boas que não pegam, né? Porque o centro está muito elástico ainda. As pessoas estão pensando muito iguais. E aí, para brotar alguma coisa nova, é muito difícil. Por isso que ainda, como Gandhi é falado, tantos outros são falados, e não conseguir mudar tudo, né? Mas mudando apenas um grupo de pessoas, ou aqueles seguidores que ainda ouvem o soar das suas falas, né? Mas uma grande maioria ainda não acordou para esses grandes que vieram, suas ideias. Então, é muito difícil ecoar um som de mudança, muito difícil. É dolorido, às vezes, se você não tiver paciência, é frustrante, mas se você souber que tudo está no seu tempo, você compreende e vai insistindo, né, nas mudanças. Então, mas eu creio que ainda a gente tem aí bem uns 500 anos para dar um start melhor na Terra. Vai ainda os 500 anos. Não é menos, não. Se for Você tinha 200, falado tá. 600, em menos de um mês você já passou para 500, já caiu 100 aí. As mudanças, elas São vêm, muito mas rápidas, né? o Kardec escreveu para 1000 anos. Estamos no tempo aí, tal, 500 anos, 1000 anos. Mas o Então, Kardec sabia muito das coisas, né? Ele foi como que fala? Druida. E há quantos anos que existiram os druidas? E eles eram uma comunidade que já tinha o contato com o mundo espiritual, né? isso, se você pegar bem antes, você sempre teve apoio de espíritos que puxavam a sociedade, só que eram pontuais, né? Ele era sacerdote druida, ou seja, ele era dos iniciados, né? Os que conheciam Iniciados, mesmo. exatamente.
Então, isso que você está falando é histórico, né? A vida de Kardec é histórica na Terra. Ele já vem pelejando com as ideias já há séculos e séculos. Não é nasceu Kardec agora, o renovador. Até eu não gosto muito quando coloca o Kardec como sendo cético. Para mim, eu não era cético. Essa Não era cético, ele se informação desvestia dos pré-conceitos, que é o que a gente deve fazer aqui, a hora que colocou aqui. Como que a gente vai exercitar a verdadeira fraternidade, deixar o sectarismo das religiões, né? Isentar, se desvestir dos preconceitos, né? Então, ele se desvestiu dos, né, esvaziou a mente para poder receber tudo aquilo com isenção de sistemas, né? Para não deixar macular a obra, né? Passar tal e qual os espíritos nos trouxeram. Então, exato. Então, ele tinha um posicionamento fechado já das ideias. Só que é claro que toda vez que você reencarna, você está num ambiente de acordo com o tempo. Então, até que ele descobrisse e sintonizasse o saber dele, o conhecimento que estava ali dentro, ele tinha que confrontar com essas ideias, com os pensamentos. Então, ele não era um indivíduo que não acreditava. As histórias distorcem um pouco. Eu tenho certeza que ele estava preparado, assim como Paulo, na mudança de Paulo, né, de Saulo para Paulo, ele já tinha princípios de mudança, princípios de ideias novas. Ele já estava. Senão ele não mudava rápido. Quem tem ideias antigas não muda. Rápido, não. Tem que esperar o tempo amadurecer para depois fazer a mudança. pois é, o Paulo, eu já penso, ontem mesmo eu estava pensando muito sobre a transformação do Paulo. Ele foi o que foi, porque foi o meio em que ele estava, a tradição familiar, o que o pai passou para ele. E ele agia com a firme convicção de que ele estava fazendo o bem, o certo, né? Uhum. Exatamente. Ele tinha um princípio de acordo com a vida social dele, a vida que ele vivia. Uhum. Mas lá dentro, ele sabendo que está buscando a verdade, que estava buscando agir certo, não de forma por interesse próprio, por ele próprio. Então, ele já tinha sementes boas dentro de si, por isso que ele mudou a visão que ele estava tendo errônea. Mas não é que ele não tinha princípio para mudança, ele tinha, senão não mudaria. Ele mudou o ponto de vista, mas ele não mudou as atitudes, o que ele era aquilo ali, né? Exato. Tanto é que a espiritualidade já sabia que ele iria ajudar muito o trabalho de Jesus. Né? Já sabia. Por que já sabia? Porque tinha tudo isso guardado dentro dele, que eles podiam contar com ele. Só faltava um empurrãozinho para que ele pudesse retomar o meio, o E que centro. empurrão, hein? Que empurrão, hein? Empurrão. Mas você sabe que a gente tem sempre empurrões, e só que a gente, mesmo assim, nós não acordamos. Uma doença, um problema, uma dificuldade, isso é para mudança. A sociedade agora teve esse momento pandêmico para mudança, é um empurrão. Mas quantos mudaram? Vamos ver. Tem gente mudando? Sim, muitos. Mas tem gente não mudando? Não, é claro, tem gente não mudando. Mas Continuando a a gente fazer o pior. está numa revolução de valores, né? Numa inversão de valores, com muita rebeldia, justamente pelo ter. Então, eu acho que é nisso aí, é mudança, de qualquer forma é mudança. Mudança para o
o positivo e mudança para o negativo, e é onde vai se dar aí a separação do joio e do trigo. Então, com relação ao que nós lemos aqui, o Espiritismo tem um importante papel aqui, né, gente? Um importante papel. Está chegando para a humanidade. Tem dado Vai ser o eixo, contribuição. né? Ele vai ser o eixo, né? Com certeza. O Espiritismo é o futuro das religiões, né? Exato. Então, o pensamento espírita é um pensamento divino, por isso que está carregando vamos dizer, o conteúdo, está carregando o conteúdo divino. Então, não está inventando nada, está só carregando o conteúdo divino. Então, está trazendo para a humanidade esse conteúdo, e tem que achar os meios certos de propagar. Assim que as outras doutrinas enxergarem os conceitos, esses conceitos vão eclodir na humanidade muito rapidamente. As quebras de dogmas, né, dentro das religiões, dentro de outras crenças, todos esses se unirão. Nós teremos um fluxo muito grande para o pensamento da filosofia espírita, que é a filosofia divina. Então, logo, logo, creio que isso aí demore uns 500 anos mesmo. Pode ir até menos, mas dá umas 5 encarnações ainda. Então, nós ainda temos tempo, né? Vamos para a charrua, pegar a charrua. Tem mais uns 50 anos aí, o Espiritismo, se ele quiser se consolidar, ele consolida. Depende de nós. Depende dos grupos que estão à frente, né? A mudança deles de pensamento. Eu noto que tem alguns querendo acordar, mas estão muito em sono profundo, infelizmente. Vamos lá no 18. Quem lê para nós? 18. Vai, Leila, você está na ponta de bala aí? O que você está esperando, Leila? Estou esperando o Perim me autorizar. O progresso intelectual realizado até o presente, nas mais vastas proporções, constitui um grande passo e marca uma primeira fase no avanço geral da humanidade, mas que sozinho é impotente para regenerar. Enquanto for Fechou dominado... coisa aí, peraí. Ô, Perinho, fecha aí. Fecha o seu som aí. Ô, perdão, cara. Enquanto for dominado pelo orgulho e pelo egoísmo, o homem se servirá da sua inteligência e dos seus conhecimentos para satisfazer as suas paixões e aos seus interesses pessoais. É por isso que ele os aplica em aperfeiçoar os meios de prejudicar os semelhantes e de os destruir. É o que está acontecendo aí, né, ainda. Somente o progresso moral pode continuar? Seria bom você falar primeiro desse 18 aí, ó. Gostou? Seria bom você falar. O progresso Mas intelectual. É muito interessante esse progresso intelectual. Eu faço um estudo no sábado, alguns de nós, acho que tem, não sei se nesse grupo tem, do estudo da Joana de Ângeles, né, do conhecimento, conheço-te a ti mesmo. Presente, Francisco. Então, eu estava pensando sobre isso. Esse progresso intelectual, essa evolução, né, da tecnologia, está sendo muito importante, né? O conhecimento está sendo difundido às classes que não tinham condição, né, não tinham acesso. A própria tecnologia está permitindo que o espiritismo vá em lugares nunca antes sonhados. Mas só isso não resolve, né? Só isso não resolve. Então, quando eu estava... ontem, estava pensando da gente estar lá no conhecimento de si mesmo, a mudança, né? O esforço da mudança é muito difícil, muito difícil.
E não depende da tecnologia, ela ajuda, né? Mas é um esforço nosso, é nós que temos que buscar isso para mudar, não tem outra forma. Não tem outra, né? Com tecnologia, sem tecnologia, com o avançado, né, da intelectualidade, do conhecimento, é a aplicação desse conhecimento, né? Então, enquanto a gente não olhar para si mesmo, nós não vamos nos ver livres desse orgulho, do egoísmo, né? Dessas chagas. Você acha que foi uma técnica que a espiritualidade usou? Primeiro a inteligência, desenvolvimento intelectual, depois o desenvolvimento da moral, ou poderia ter se dado de forma inversa? Se poderia ter sido, eu não sei, mas assim, na nossa condição, dentro dessa condição que nós estamos, eu acho que não tem que ser o conhecimento. Como que você vai mudar uma coisa que você não sabe? Você acha que a moral do indivíduo, conduta, tem a ver com inteligência? Tem a ver com o conhecer. E para conhecer, você tem que desenvolver a inteligência. Não tem, porque precisa dos dois, não tem como um se desenvolver sem o outro. Eu acho que está certinho a inteligência para O você desenvolvimento intelectual é o conhecimento. é o conhecimento. Consciência. E decorre do que você aprendeu ali e aplicar isso aí, né? A realidade moral é a vontade de fazer, de ser então, diferente. parece que o caminho é esse mesmo, né? Que seria, primeiro, dar chance pela inteligência se desenvolver o homem com as coisas materiais, com o conhecimento das coisas, para depois brotar nesse chão o sentido maior das virtudes. Virtude não nasce em solo duro, né? Ele tem que amolecer. Digamos que esse desenvolvimento intelectual seria um certo amolecimento da terra ou uma adubação da terra, uma certa adubação para que outros princípios elevados da moral pudessem encontrar chão favorável, né? Propício, Então, né? Para ser moldado, né? exato. Para colocar uma semente boa, é preciso que o chão esteja bom, mas não significa que nós não tenhamos sempre presente na história da humanidade pessoas que jogam mesmo assim as sementes para, em certos lugarzinhos, brotar alguma coisa. Então, você sempre vai ver um chão duro, mas tem sempre um cantinho molhado. Sempre tem na sociedade um lugarzinho para brotar. Então, para isso, os missionários que encarnaram jogaram sementes para brotar nesses cantinhos adubados. Muitos poucos cantos, mas com a chance deles fazerem isso também reproduzir Florescer. numa sociedade. São canteiros, vamos dizer assim, tem canteirinhos espalhados, mesmo numa terra dura, sempre vai ter uma sombrinha, um cantinho do riacho, onde já passa água, onde já tem fonte, onde já possa brotar alguma coisa. Então, por isso que Todos os Jesus lugares eu colocou... creio que tem, né? Porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Todos nós temos os germes, tá? Por isso que Jesus colocou, ouça quem tem ouvidos de ouvir, olhos de ver, né? Porque ele sabia que entre uma terra dura tinha algumas terras boas que podiam receber a semente dele. É por isso que Jesus insistiu e sabia que isso iria ser colocado por aqueles agentes que já tinham seus canteiros, projetar no desenvolvimento da humanidade, como está sendo até hoje. Nós temos aí muita gente trabalhando, e com certeza já trabalham há séculos e séculos, que estão trazendo as boas palavras, os bons ensinos.
Por isso que nunca Jesus deixou de tentar florescer esses pequenos canteiros. Por isso que nós não devemos desanimar. Gente, a terra não mudou, tem muita coisa, parece que não mudou nada, mas tem os canteirinhos. A gente tem que apostar nesses que já encontram-se nessas condições. São agrupamentos que, com certeza, vão fazer a diferença na próxima encarnação, no próximo século. Então, são trabalhadores da seara. Correto? Então, vamos sabe como que eu analiso que é necessário o desenvolvimento intelectual para depois realizar o moral? O conceito de fé que eu tenho hoje é muito diferente do conceito de fé que eu tinha lá há 20 anos, não vou nem por 20, 10 anos atrás, 5 anos atrás, porque à medida vai ampliando à medida que você vai aprendendo, você vai estudando, eu falo conhecimento. Um clarão, né? Um clarão. Ele vai ampliando a capacidade da gente entender as coisas. Vamos dizer que você era míope, né? Agora você Continuo míope, mas está mais alargado um pouco. Agora, com o clarão, você mudou um pouco a lente, né? Ampliou a lente. Então, agora você pode realmente comparar princípios que você já tinha com novas visões que você já ouviu e poder ampliar. Você é um ponto forte e você pode estar se fortalecendo para ser um novo passo mais seguro na próxima encarnação. Então, nessa talvez a gente não consiga fazer muita coisa. Mas como não tem distância entre início e fim, tudo é no mesmo tempo, nós estamos no tempo. Daniel, eu gosto muito daquela passagem de Jesus, né, que diz que o semeador saiu a semear. Na colheita, colheu 40%, 60% e 100%. Isso significa que ele acreditava em nós, que ele semeou porque ele acreditava na colheita. Então, o que está acontecendo no mundo atualmente é o resultado dessa colheita. Nunca seria estéril, igual você afirmou. Tem um cantinho do rio lá, do corguinho, que vai colher, vai plantar e vai produzir. Então, eu acho que tem que estar na nossa mente, na nossa crença, justamente isso, sabe? Que a coisa está caminhando. Tá? Por mais ruim que a gente veja o mundo, essa guerra e tantas coisas erradas, tanta droga, né? Você está inventando qualquer tipo de droga aí que machucando com a juventude aí, principalmente, né? O plantio foi feito e continua sendo feito. E essa responsabilidade é nossa, cristãos, né? Sabe? Eu acredito que terá que dar bons frutos. Terá que dar bons frutos. Tá. A gente tem antídotos, né, para aplicar, porque a gente tem um veneno, nós fomos picados por uma cobra, e o veneno ainda está circulando na veia. Nós temos antídotos, então é preciso, esse veneno seria o egoísmo e o orgulho, precisa tirar ele. Como te tira isso aí? Aplicando antídoto. Qual que é o antídoto principal que a gente teve agora, que a Leila até colocou aí? É o conhecimento, a evolução do conhecimento. Então, com o conhecimento, nós vamos aplicando um pouquinho de consciência na veia para eliminar o veneno. Nós estamos em coma, né? Então, temos que sair do coma. O coma faz parte do progresso. A humanidade precisa realmente agora, daqui para frente, tomar consciência daquilo que ela sabe, porque ela sabe. Só que é muito bom estar à toa, é muito bom estar nos encantos da vida, das paixões. É muito divertido isso, só que isso dói uma hora. É o prego, né? O prego ainda está enfincando, a gente está
sabendo que tem que sair, levantar porque está doendo, mas ainda não entrou o prego suficientemente. Então, para tirar o veneno, a gente tem que aplicar mais dose desse antídoto do conhecimento, do nosso acordar, das nossas ações, começar a enxergar o outro pela nossa razão, porque é muito difícil você achar importância no outro sem ter conhecimento. Eu digo que aquelas pessoas que não têm conhecimento e têm um sentimento pelo outro, eles têm conhecimento, sim. Eles têm conhecimento de vida que está lá dentro deles. Ninguém faz uma boa justiça sem ter dentro dele uma boa razão. Então, por isso que o preparo intelectual, ele é importante, ele é a base para tudo mudar. Como a humanidade já chegou nesse ponto que Kardec coloca aqui muito bem, ele é possível de mudança. Então, a humanidade pode mudar a hora que ela quiser, com o conhecimento que ela já tem. Não precisa ir muito longe, não. Pode ir muito mais longe com conhecimento, assim como foi lá, por exemplo, os capelinos, eles foram mais longe ainda na evolução do conhecimento para depois mudar. Está na nossa frente, hein? O conhecimento dos capelinos estava na frente do nosso tempo de hoje. Estavam com visões muito mais amplas, tecnológica, conhecimento da materialidade. Na época, eles já desenvolviam a neutralidade da gravidade, já sabia até sobre isso, quando foi a mudança do planeta. Então, talvez o plano da Terra não seja chegar tão longe, que possa mudar antes esse ciclo de sofrimento que a humanidade ainda está passando. Vamos lá no 19. Quem lê para nós? Eu tenho que dar uma saidinha mais cedo, viu? Eu tenho que ir ali na casinha de aluguel. E ficam com Deus todo mundo, viu? Obrigado. Deus, obrigado. Até semana que vem. Um abraço a todos. Mais. Tchau, tchau. Tchau. Então, quer ler para nós aí? Alguém vai ler ou continuo? Pode continuar. Somente o progresso moral pode assegurar aos homens a felicidade na Terra, refreando as paixões más. Somente esse progresso poderá fazer que reine entre as criaturas a concórdia, a paz e a fraternidade. Será ele que derrubará as barreiras que separam os povos, que fará que caiam os preconceitos de casta e se calem os antagonismos de seitas, ensinando os homens a se considerarem irmãos e a se auxiliarem mutuamente, e não destinados a viver uns à custa dos outros. Será ainda o progresso moral, secundado, então, pelo progresso da inteligência, que confundirá os homens numa mesma crença fundada nas verdades eternas, não sujeitas a controvérsias, e por isso mesmo aceitas por todos. A unidade de crença será o laço mais forte, o fundamento mais sólido da fraternidade universal, impedida de efetivar-se desde todos os tempos pelos antagonismos religiosos que dividem os povos e as famílias, que fazem que os dissidentes sejam vistos pelos outros como se fossem inimigos a serem evitados, combatidos, exterminados, em vez de irmãos a serem amados. Agora, eu fico muito assim, em dúvida, se crença. Então, crença é o mesmo que saber, que acreditar. Crença, porque eu acho que ela foi desvirtuada do seu verdadeiro sentido, não é? Aí, crença, a gente já nos remete à crença de religiões, de sectarismo, não é isso? Na verdade, você tem
a mesma crença no sentido da fé. O que você deve ter e que os outros devem ter? Uma confiança no Criador. Saber que tem um Criador. Dali para frente, eu pensar que tem reencarnação ou não tem reencarnação, isso não vai importar. Uhum. Não vai importar. Importa para você se desenvolver, mas para o processo de união, isso não deve ser um problema. Empecilho, né? Não deve ser um empecilho. Porque se você sabe que Deus está com você, é que você tem eternidade. Então, Deus te criou, então você vai ser, de um jeito ou de outro, um espírito criado por Deus, bom ou ruim, do jeito que você é. Então, não importa se você tem 1.000, 10.000 encarnações, na teoria, porque isso não deve ser um ponto de separação entre um credo e outro. Às vezes o espírita quer que isso seja batido sempre o martelo, que você tem que acreditar na reencarnação. Não, você tem que acreditar, não. O indivíduo ele desencarna ou reencarna acreditando nela ou não. Isso é um fato, ele não tem o que discutir com ele. Ele tem que deixar a perceber por ele mesmo. Se alguém quiser já analisar... porque é uma condição da vida que ele tem, ele nunca vai morrer, primeiro, e o espírito não morre. Quando você desencarnar, a primeira coisa que você vê é que você não morreu. Então, isso é para o espírita, para não espírita, para qualquer pessoa. Então, esse ensinamento, ele é natural. Então, você não tem que insistir com a pessoa. Eu sou espírita, você tem que acreditar que tem uma vida pós-túmulo. Ele já sabe que ele tem uma vida pós-túmulo e vai saber quando morrer também. Então, para que você vai insistir? É isso que eu já pensei, ele vai saber quando morrer, mas dependendo da crença dele aqui na Terra, ele vai passar para o mundo espiritual e ficar dormindo, esperando. Às vezes ele nem sabe quando morre também. Ou então... deixa ele dormir. Quem tem a ver com isso, deixa ele dormir se ele quiser. Entendeu? Se ele quiser dormir para achar a resposta... Ele vai para o sono eterno e ele chega lá no mundo espiritual e vai continuar dormindo. Mas você sabe que quem dorme sempre acorda. Então, por isso que se o indivíduo quer dormir para esperar a encontrar a resposta, deixa para ele esperar a resposta dormindo. Então, nós não temos nada a ver com isso. Por quê? Ele está no mesmo tempo. Primeiro que ele não vai perder tempo. Nós não perdemos tempo nenhum. O que a gente perde é a nossa esperança de mudança rápida. Então, você podia ser feliz já, naquela hora, entendendo tudo. Agora, não existe benefício divino, por exemplo, na criação, porque Jesus veio primeiro que você. Né? Jesus veio, é perfeito, e nós somos nessa lacuna de terra, cheio de política, cheio de problema, mas Jesus safou dessa. Não, ele teve um período evolutivo dele, mas que é ao mesmo tempo que nós estamos. E não faz diferença você chegar hoje ou chegar daqui a 10 milhões de anos. Eu sempre penso nisso, aí eu lembro do nosso estudo, né, desse livro aqui lá no início, que tempo não existe. Então, exatamente. Então, a gente precisa entender isso para não ficar apavorado também. Angustiado, achando angustiado porque a Terra está assim ainda, tal. Porque meu filho, minha filha, meu parente não mudou, aí eu vou desesperar e vou chorar. Não faz isso, você pode até sentir, não tem problema. Mas você tem que ter consciência que está tudo no lugar certo, ele precisa daquele tempo. Às vezes o sofrimento para ele então vou desejar que ele sofra. Não, aí você está errado. Não, você tem que desejar ele já que sofre, né? Eu acho que já sofre. Ele ainda não entendeu, passa o caminho, ele dá muita volta. Não vou pôr ele, não.
né? Mas eu estou falando assim, se a gente acha que um parente está, porque numa espírita está atrasado, às vezes ele está melhor do que a gente que é espírita. Sim. Então, Deus não criou ninguém antes do outro. Deus colocou todos nós em igualdade. Então, não importa, não, eu já ainda estou nessa e os outros espíritos estão noutra condição espiritual. Não tem problema, saia dessa e esteja junto também, porque você não perdeu esse tempo divino, você gastou só seu tempo de relações físicas, né, que você tem do espírito encarnado que você é. Essa relação que você está necessário para perdendo a evoluir, oportunidade. né? Então, não tem distância do perfeito para o mais inferior. Senão, os que estão sendo criados agora estão numa rota de injustiça divina. Não, Está em desvantagem, né? Está em desvantagem, vai criar, os outros já foram criados, eles são beneficiados. Então, olha só o que nós temos que enxergar. Vocês entendem bem isso ou eu confundo vocês mais ainda, hein? Não, nesse ponto aí eu consigo entender, acho que todo mundo aqui, né, não vou responder por ninguém, mas assim, quando a gente coloca, eu não sei se todos que estão aqui hoje participou você fez, assim, várias vezes sobre esse tempo, que o tempo não existe, né? Então, aquilo ali, eu achava aquilo muito confuso, né? À medida que ia fazendo, né? Você ia falando, porque foi exaustivo, né? Você explicar isso aí foi exaustivo, né? Então, só que eu ficava pensando, você lembra, Perinha, Francisca, naquela salinha lá do centro? Como que ele riscava aquele quadro? Era aí que o Amaro ficava enlouquecido, dizendo que o Daniel estava Daniel. Tinha que passar para frente, né? E eu falava assim, gente, mas eu não estou entendendo nada, como que vai passar para frente? Né? Deixa ele explicar, né? E aí, à medida que a gente veio seguindo a obra, o livro A Gênese, com os outros conceitos, aquilo ali ficou mais claro. Então, quando a gente entende que tempo não existe, fica mais fácil da gente entender, né? Daniel acabou de falar isso agora, quando ele diz que Deus criou nós no mesmo tempo. Isso é muito louco para a gente pensar. Quando ele diz que Deus criou nós ao mesmo tempo, e quando a gente não sabe se expressar, às vezes faltam palavras no nosso vocabulário. Eu acho que sim, na mesma condição, né? Vamos eliminar esse tempo, espaço aí, na mesma condição. Estamos todos na mesma condição, simples e ignorantes. Daniel, oi. Tivemos uma situação interessante recentemente aí, numa entrega do Oscar, onde 2 atores se desentenderam. E um dos atores mais cotados e queridos, ele se alterou perante uma piada que fizeram com a esposa dele. Eu vou resumir, tem mais detalhes, mas acho desnecessário. E ele se ofendeu, ele levantou, foi até o palco e deu um tapa na cara do comediante que fez a piada. Isso foi uma polêmica incrível, uma geração de opiniões. A maioria das pessoas se posicionou a favor do ator que agrediu, porque ele estaria defendendo a esposa. Vamos lá. Eu adoro o ator, sou fã do cara, é o Will Smith. Fez um monte de filme de sucesso, torço pelo sucesso dele pessoal, espiritual, mas a polêmica foi se a academia de Oscar iria puni-lo e retirá-lo da academia, proibir que ele participasse, coisa e tal. Muita gente também deu opiniões, achando que não seria uma pena muito dura, e aí vai. Vamos lá, nós estamos numa época agora onde está querendo reinar a paz, reinar o amor, ser contra a guerra. E por mais que eu goste do cara, eu sou de opinião que não poderia ser aceito. Seria um retrocesso aceitar uma agressão explícita, mesmo que fosse... Ele foi o ganhador do Oscar naquela noite, aumentando mais ainda a prova de quem ia julgá-lo, né? Mas não podemos permitir um abono, uma aprovação de uma agressão, não podemos. E assim foi. Ele foi retirado da academia de Oscar.
E agora ele está no momento que eu lembro de você falar. Ele está no melhor momento dele. É interessante. O dia que você falou isso aí foi chocante para mim, quando você fala assim, que você está no seu caos, ou seja, o seu maior desafio, né? E você falar que você está no seu melhor momento. Hoje eu compreendo o que você fala. Porque é o momento da virada de mesa, que o cara tem a chance de virar a mesa dele, de renovar em espírito. E eu torço para que ele consiga essa virada de mesa, que ele se renove em espírito e que ele volte outra pessoa. E que a gente não pode se emanar com situações de revoltas, de ódio. O ódio não pode ter mais espaço mais na nossa concepção. Mesmo que lá dentro a gente... vamos falar a verdade. A primeira vez que eu fiquei sabendo da história, eu falei, cara, ele estava defendendo a esposa. Mas logo me veio aquela puxão de orelha de ficar vermelho. Eu falei, como assim? Mas você pode defender com palavras, você pode defender com exemplo, você pode defender com silêncio. Dependendo... Ele podia ter só levantado, né, Guilherme? Ter saído com a Se esposa. fizesse, ou dar ausência. Isso. Se tivesse levantado e saído, era um exemplo que ele ia dar. Senhor. Com uma agravante. Todos os envolvidos são negros. Quer dizer, então, eles criam aí uma rixa social entre eles próprios, né? Quando o mundo inteiro está querendo que as pessoas se amem mais, não se discriminem, que as minorias sejam aceitas como pessoas normais, entre aspas, né? Que são normais dentro da sociedade no planeta inteiro, aí 2 negros famosos, vencedores, realizados, se degladiando nas telas de TV do mundo inteiro. Essa é a maior prova, Perim, que você está falando, a maior prova disso é que o problema nosso não é a cor, o problema nosso é a moral. É a moral. O problema que temos que resolver é a questão do orgulho. E Will Smith, ele teve uma quebra do orgulho dele. Ele mesmo foi lá e quebrou o orgulho dele. Quem está na posição dele geralmente é muito orgulhoso, né? Pelo poder, pela posição. E ninguém foi lá quebrar esse orgulho dele. Ele mesmo teve que quebrar publicamente. Então, ter que voltar, pedir desculpa, né? Então, eu acho que isso aí para ele é o melhor momento mesmo. Como você falou mesmo. Progresso, né? É o melhor momento dele na carreira. Foi esse aí, de quebra do próprio orgulho dele, né? Então, ele está vendo que não é o que ele pensava quem era, que precisa se renovar, precisa melhorar. E isso, para a vida dele, vai ser muito positivo. Vai ser muito positivo. Ele vai crescer com isso e, quem sabe, logo de imediato, né? Porque realmente foi uma história triste, né? Na carreira de um ator como a dele, ter que perder, né, direitos, né, na área que ele está. Isso realmente é a mesma coisa tirar a chupeta de um neném. Então, realmente, ele mesmo fez isso acontecer. Ninguém precisou fazer. As consequências, elas são naturais. Quando você faz um ato, elas vêm como consequência. Então, ele está, com as consequências do ato dele, ele está quebrando o orgulho dele. Pode ter certeza que isso vai acontecer. Então, digamos que ele está no melhor momento da carreira dele. Ele ganhou o Oscar nisso. Ele ganhou o Oscar nisso. Boa. Eu fico pensando... Eu acredito até que a punição que ele teve foi uma punição que ele quis ter depois, né? Eu entendo até que foi muito mais aliviante para ele, depois que ele pediu desculpa, ele ter sido punido pela academia, porque pelo menos agora ele tem esse tempo que o Guilherme muito bem falou, né? Esse tempo dessa autorreflexão, né? Eu acho que é importante que ele suma. Eu acho que para ele foi importante. Acho que eu sei lá, talvez me colocando no lugar dele, acho que intimamente, talvez ele se sinta melhor ter sido punido pela academia. Quer dizer, ele perdeu um direito que ele passou muitos anos na vida dele para conquistar, né?
que não é qualquer ator que tem o lugar, né, que ele tem dentro da profissão dele. Então, assim, eu acho se estiver preparado, ele vai fazer uma grande árvore disso aí. Tomara, Deus, tomara. Vamos fazer Parece pressa que- para eles e outros, né? Mas tinha mais alguém que ia falar aí? Eu acho que o Guilherme ia falar isso aí. Não, parece uma... Inês. Pode falar. Não, A eu fico primeira dama. pensando se o ator que fez a piada, se ele fosse branco. Eu acho que ele seria execrado, né? Imagino eu. Boa Estaria em reflexão, julgamento, Inês. né? Boa reflexão. Estaria em julgamento porque era racismo, né? Um branco fazendo isso, atacando uma negra, né? Que é a mulher dele. E só que eu acho que tem muito mais coisas envolvidas nisso aí, porque essa é uma indústria, aquilo ali é uma indústria. Tem patrocinadores. Então, isso pode ser também alguma coisa montada, entendeu? Mas que, de qualquer forma, né, isso não tira o exemplo, né, educativo que ficou para todo mundo, né, sobre isso aí. Mas Então, que o cara levou um soco, ele levou, né? Então, isso aí... levou, né? Ele levou, só que, sabe, assim, esse mundo, ele é muito distante de nós, ele tem coisas muito que a gente nem imagina Ô, que Leila, possa. mas sabe o que eu acho? Eles não precisam disso, não. Assim, a Os minha visão. atores não, mas é a Ele foi... indústria, a própria Eu indústria acho que foi leva. um ato próprio dele mesmo. Acho que ele agiu como um homem comum. Ele, nessa hora, ele realmente tomou as dores da família, da mulher, da esposa. Injustiça, né? Sentiu-se agredido. Pode até ser que a imprensa vá utilizar disso. Isso é outro passo. Agora, que foi um ato próprio dele, ele não precisava disso, ele próprio. Ele, né, foi Ele iniciativa era dele. ímpar, ele é ímpar no que ele faz, ele não precisa nada disso, o cara só para falar já ganha milhões, então ele não precisa disso. Então, o que eu acho que pode ter acontecido foi um ato mesmo próprio dele, do orgulho dele, onde eu acho que ele quebrou o orgulho dele com esse ato, né? Ele deu chance para ele agora de mudança. Do jeito que ele estava, talvez, levando glórias e glórias, talvez ele não tivesse nenhuma mudança. É preciso Estava numa ter situação fatos. confortável, né? Então, é preciso ter fatos que façam de vez mudar. Saulo, não teve Jesus, não teve que ficar cego, não teve que passar. Então, eu acho que esse aí é o momento da mudança dele. E eu quero assistir isso, quero ver. Eu acho que nós Você vamos vai lá ver. e olha, né? Gente, o nosso tempo já foi, né? Boa colocação aí, Guilherme, foi interessante você ter falado isso, né? Obrigado. Na semana que vem a gente volta de novo, né? E vamos conversando aí no grupo. Vejam aquele videozinho que eu mandei aí no grupo, acho que vale a pena, do Jaime Ribeiro, vocês saberem o que está acontecendo. Acho que ele falou tudo. Tá? Gente, até mais. Um abraço para todos. Obrigado, Leila, Perim, Francisco. Hoje a gente teve um grupo menor, mas conversamos bem, né? Lúcia, Guilherme, Foi muito Carol, Leusa, bom. A todos, Inês. obrigada pela participação.